Leitura em áudios do livro Billy Graham, Ouça o Meu Coração, que eu diria a você pela Graça Editorial, capítulo 22, Um Amanhã Brilhante. O que o futuro guarda para os evangélicos? Onde estará o evangelicalismo daqui a 50 anos? Só o Altíssimo sabe o que está por vir e podemos ser gratos por ele ser o Deus do futuro. Por mais que tentemos, nossas especulações não passam de conjecturas. Se retrocedêssemos 100 anos, ficaríamos surpresos com quão longe do alvo estavam as muitas previsões em relação ao século XX. A história está cheia de surpresas e este século não será uma exceção. Muitos líderes se perguntam se haverá ou não mais um século completo. O crescimento populacional trará novas pressões e novos problemas éticos. Os avanços tecnológicos provavelmente serão surpreendentes, proporcionando novas oportunidades e novos riscos também para a propagação do evangelho. O progresso sempre tem um lado obscuro, pois o coração humano não mudou. Mas o futuro do evangelicalismo não será determinado nem pela tecnologia, nem por qualquer outra influência externa, seja social, política, econômica, seja intelectual. Sim, tudo isso nos afetará, mas se os evangélicos se tornarão ou não uma minoria insignificante, depende apenas de uma coisa: permitirmos que Deus molde o nosso coração e nossa mente e nos guie enquanto respondemos a um mundo em mudança. Deixe-me mencionar 6 fatores que, na minha opinião, determinarão o impacto dos evangélicos no futuro. Em primeiro lugar, o futuro dos evangélicos dependerá da nossa visão. Os inimigos gêmeos da visão são sempre a complacência e o desânimo, sendo que o primeiro nos torna preguiçosos e o segundo nos paralisa. Poucas coisas nos paralisam tanto quanto o orgulho e a autossatisfação diante do sucesso e o desespero diante do mal. Os evangélicos não são mais uma minoria ignorada e o sucesso deve nos colocar de joelhos, pois seus perigos são enormes. Como podemos ser complacentes quando mais de 2/3 da população mundial não são de cristãos, nem mesmo em termos nominais? Como podemos nos sentir desanimados quando Deus ainda está trabalhando e prometeu estar conosco até o final dos tempos? Eu sempre me lembro das palavras de Tiago no Conselho de Jerusalém quanto a Deus estar trabalhando entre as nações para tomar delas um povo para o seu nome. Atos 15:14. Isso ainda está acontecendo em todo o mundo. Muitas vezes os novos crentes são uma minoria bem pequena, mas ainda assim fazem parte do grande plano de Deus. Em segundo lugar, o futuro do evangelicalismo depende da nossa confiança. Há muito o que lamentar hoje e, algumas vezes, parece que Satanás está se debatendo em uma última e desesperada tentativa de capturar este mundo. Não devemos ignorar as artimanhas do inimigo. Contudo, lutaremos as batalhas espirituais do futuro com a força da carne? Ou nos cederemos ao poder do Espírito Santo usando as armas espirituais que Deus nos forneceu para combater as forças do mal? Durante nossa cruzada evangelística em Minneapolis, na década de 1990, testemunhamos uma das maiores respostas à mensagem do Evangelho que já vimos. Estou certo de que a principal razão disso foi a oração, pois os crentes de quase todas as denominações, incluindo os católicos romanos, procuraram a face de Deus ao interceder pela região. Aqueles cristãos sentiram a própria impotência, reconhecendo que só Deus pode romper a dureza do coração humano e desfazer as forças da decepção e da escuridão. Em terceiro lugar, o futuro evangélico depende da nossa obediência. Aos olhos do mundo, poucas coisas desacreditam mais o evangelho do que o fracasso moral e ético daqueles que afirmam seguir a Cristo. E ainda corremos um grande perigo de ser capturados pelo espírito da nossa era. Aparentemente, Satanás não precisa inventar novas tentações. O fascínio do dinheiro, prazer e poder parece suficiente para cegar o testemunho e neutralizar o impacto dos cristãos. Em um mundo egocêntrico, dado à indulgência egoísta e ao orgulho, os cristãos devem ser modelos de integridade e moralidade, tanto na vida pessoal quanto nas instituições e organizações onde trabalham. Em quarto lugar, o futuro evangélico depende do nosso amor e da nossa compaixão. Assim como acontece com o comprometimento moral, também a falta de amor e a indiferença acabam com a mensagem evangélica. O amor divino enviou Cristo ao mundo e esse mesmo amor nos impele a alcançar um mundo sofrido e despedaçado. Se estivermos cheios do amor de Deus, buscaremos superar as barreiras raciais e econômicas que nos dividem e condenam um número sem fim de almas à desesperança e à pobreza. Vamos levar o evangelho aos perdidos, pois não há maneira melhor de expressar amor do que contar aos outros sobre o amor do Salvador. Também devemos aprender de maneira mais profunda o significado de amar uns aos outros no corpo de Cristo, mesmo quando não há total concordância. Satanás certamente deve se alegrar quando há brigas e conflitos entre os cristãos.
Superar a falta de unidade pode muito bem ser um dos nossos maiores desafios nos próximos anos. Em quinto lugar, o futuro do evangelicalismo depende da nossa fidelidade à palavra de Deus. Uma das marcas dos evangélicos sempre foi o compromisso com a Bíblia como a única e absoluta palavra de Deus. Intencionalmente ou não, abriremos mão da confiança na autoridade das Escrituras para procurar fundamentos espirituais em outro lugar? Ao longo da história da igreja, provavelmente nunca houve um tempo em que o evangelho não estivesse sob algum tipo de ataque. No entanto, tais ataques costumam ser mais devastadores quando vêm de dentro. Isso acontecerá também entre os evangélicos no futuro? Certas verdades teológicas não são negociáveis. Mais do que nunca, devemos ser fiéis à palavra de Deus e permitir que ela molde a maneira como pensamos e nos comportamos. Finalmente, em sexto lugar, o impacto futuro dos evangélicos dependerá da nossa firmeza. A maioria dos cristãos sabe muito pouco em relação à experiência de Paulo. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 12b e 13, na versão NVI. Pode chegar um tempo em que a sociedade se volte contra nós. Os que seguem aquele que foi desprezado e rejeitado podem esperar algo menos para si mesmos? Ou, na providência de Deus, o contrário pode ser verdadeiro. A maré maciça de secularismo que varre a terra pode ser revertida. De qualquer maneira, não importa, somos chamados para nos manter firmes em Cristo e em sua verdade, independentemente da situação. O cristão não é chamado para ser bem-sucedido, segundo a visão secular de sucesso, mas para ser fiel. Paulo exortou os cristãos de Corinto a não cederem às pressões da cultura pagã, mas a se apegarem ao Cristo ressuscitado. As palavras dele se aplicam acertadamente para nós hoje. Mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. 1 Coríntios 15, 58, na versão NVI. Ao enfrentar o futuro, que cada um de nós volte a comprometer a própria vida a Cristo e à sua vontade.